Quantos estão felizes nessa noite? Então olha para o seu irmão e diga: se prepara. Abra seu coração. Amém? Então agora olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Amém? Irmãos, 2 recados rápidos, quero reforçar. Primeiro, né, você viu aqui a escola bíblica, tinha poucos irmãos, que tem a ver com um pouco do primeiro recado que eu vou dar. Muitos irmãos não estavam porque eles estão trabalhando, ou estão no Rock, estão em algum ministério, ou vieram pela manhã, também às vezes escalado. Então eu quero te fazer um convite. Igreja não é só vir participar, igreja é pertencer. E quem não se envolve, não se desenvolve. Então você que é batizado, você que já é apresentado, se veio de outro ministério, você que quer se envolver com a gente, quero te convidar para participar dos ministérios da igreja. Por quê? Porque além de você nos ajudar, porque para um culto desse acontecer, nós temos pessoas dos bastidores, trabalho aqui, ministério, visível e não visível, cerca de 25 pessoas trabalhando, a 30 pessoas. Então eu quero te convidar a você fazer parte. Por quê? Às vezes, irmão, você vê, um domingo você chega, o irmão está te recebendo lá no staff. Daí no outro domingo você vem, ele está aqui no culto tocando. Daí no outro ele está na classinha. São as mesmas pessoas trabalhando. Então eu quero te convidar, olha para o seu irmão e diz assim: você pode servir na casa de Deus, amém? Agora você faz de verdade, com intensidade, porque isso aí não convenceu ninguém do jeito que você falou aí. Olha para o seu irmão e fala: você pode servir na casa de Deus. Dá um você entendeu? Olha para ele assim, com amor, com carinho. Fala assim: para de ser preguiçoso. Está na hora de você criar vergonha na cara e se envolver, amém? Segundo recado importante, irmãos, GCs. A Gabi falou muito bem lá, explicou melhor do que eu, cada faixa etária. Você quer se envolver? Participe de um GC. Você é obrigado a participar? Não. Mas o GC, nós incentivamos você a participar, porque é uma maneira de você se comunicar com a igreja, se conectar com a igreja, por isso chama grupo de conexão, para que você possa estar envolvido com a gente, conhecer mais, participar, ter amigos, pessoas para chorar, pessoas para agradecer, pessoas para se alegrar, para não andar sozinho. É muito ruim andar sozinho, irmãos. Andar sozinho é muito ruim por 2 motivos. Se você tem uma bênção para contar, você não tem ninguém para compartilhar. E se você está passando um momento difícil, você não tem ninguém para pedir oração. Então, é muito bom se envolver. Olha para o seu irmão e diz assim: está na hora de você se conectar. Está na hora de você se envolver, amém? Temos GCs de terça-feira, temos GC de quinta-feira, temos GC de sexta-feira e temos GC de sábado. Olha para o seu irmão e diz assim: e aí, qual que é a sua desculpa? Amém, irmãos? E mais uma vez, você não é obrigado. Eu só estou te incentivando a você se conectar e fazer parte da igreja. Porque nós crescemos quando nós fazemos parte. E um dos diferenciais que nós queremos como igreja é ser família. Não tem como ser família se nós não temos relacionamento, amém? Glória a Deus. Já dá uma palavra isso. Vamos orar para encerrar já? Glória a Deus. Irmãos, quero falar hoje, 5ª parte do Sermão da Montanha. Quem esteve todos aqui? Quem é crente que veio todos aqui? Ó? Tem uns crentes aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre tesouros no céu e preocupações da vida. E semana que vem nós finalizamos, tá? Até semana passada nós falamos sobre Mateus 5, semana passada nós entramos em Mateus 6, hoje nós finalizamos Mateus 6, e semana que vem, de uma forma mais rápida e objetiva, nós finalizamos Mateus 7, amém? Amém, irmãos? Tem alguém comigo aí? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre tesouros no céu e preocupações da vida. Não vou voltar sobre cada tema, porque senão eu vou perder aqui o culto todo falando só sobre o que nós já pregamos. Mas hoje nós vamos falar então sobre tesouros no céu e preocupações da vida. Você percebeu que eu já falei isso umas 10 vezes? Olha para o seu irmão e diz assim: hoje nós vamos falar. A Gabi gosta disso, ela gosta de repetir. Ela fala: é uma bênção quando o pastor pede para repetir. Brincadeira, não gosta. Hoje você foi escolhido, hein? Olha para o seu irmão e diz assim: hoje nós vamos sobre tesouros no céu e preocupações da vida. Irmãos, é interessante que nós vamos ver aqui, daqui a pouco você vai entender isso, que antes de Jesus falar sobre as preocupações da vida, ele fala sobre tesouro do céu. E isso tem um propósito, para mostrar que as preocupações da vida, elas não podem ser circunstâncias para impedir você de valorizar o reino de Deus. Entenda isso, eu vou repetir. Antes de Jesus falar sobre as preocupações da vida que todos nós temos, quem tem preocupação na vida aqui? Antes de ele falar sobre as preocupações da vida, ele vai falar sobre prioridade, sobre tesouro no céu, tesouro do reino de Deus. Então por que isso? De uma forma proposital.
Porque primeiro ele não quer falar sobre preocupação para depois falar dependa de Deus. Primeiro ele fala dependa de Deus, independente do que vai acontecer. Então diante disso, irmãos, é óbvio que quando nós estamos perdidos ou quando nós estamos preocupados, nós perdemos o foco. E é exatamente isso que Satanás quer fazer, irmãos. Às vezes tem gente ainda que acredita que Satanás quer te tirar da igreja. Satanás não quer te tirar da igreja, a única coisa que ele quer é que você seja aquele cara morno, que tanto fez, tanto faz, de vez em quando eu vou, passei meu cartão, cumpri minha meta da semana, agora eu posso fazer o que eu quero porque eu fui para a igreja. É isso que Satanás espera de você. Mas na verdade, viver uma vida com Deus é muito mais do que ir num culto de domingo. Se você acha que 1h30 por domingo vai transformar a sua vida, irmãos, isso é muito raso. Então na verdade, para Satanás está muito bom se você só quer vir na igreja domingo, não quer se envolver e vai embora e vive a sua vida, vive de qualquer maneira e está tudo bem. Para ele está ótimo isso. Então na verdade, irmãos, quando nós estamos preocupados ou muitas vezes ansiosos, tudo isso tira o foco e o propósito que nós somos chamados para viver. Então diante disso nós precisamos aprender alguns valores e princípios, e Jesus está nos ensinando isso aqui em Mateus capítulo 6. Lembra que nós falamos na primeira semana, 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, sobre as bem-aventuranças? Lá no início do Sermão da Montanha, Jesus está mostrando que tem valor de verdade. Enquanto esse mundo prega que valor é você conquistar tudo, você vencer, você ganhar, você ser o melhor, o reino de Deus vem e diz totalmente o contrário. Bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que é injustiçado. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que tem misericórdia, aquele que não paga com o mesmo preço, aquele que não é vingativo. E isso Jesus está nos ensinando a viver um padrão elevado. E isso não é fácil, irmãos. E eu confesso para vocês, irmãos, tenho escutado muito sobre as palavras tão duras demais. E sabe por que nós estamos pensando assim? Porque nós nos acostumamos com palavra que massageia o nosso ego. E palavra que massageia nosso ego é agradável. Por quê? Porque eu me sinto bem. Porque nós paramos de aprender e não conseguimos mais ouvir não. Falou não, estou emburrado, vou embora, estou chateado. É por isso que nós precisamos mudar algumas coisas, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que casamento não dura hoje? Porque fala o quê? Incompatibilidade de gênero. Irmãos, desde quando que você e sua esposa, ou você e seu esposo, pensava igual? Fala a verdade aqui, quem que é igual o cônjuge? E depois de 30 anos você vai falar incompatibilidade de gênero. Vocês sempre foram incompatíveis, vocês nunca pensaram igual. E aliás, irmãos, vamos pensar juntos. Você não consegue ficar 1 hora com alguém igual a você, porque a gente não suporta a gente mesmo. É mentira? O que faz dar certo é a diferença, porque os irmãos são diferentes de mim, me completam. E a mesma coisa com você, o casamento é a mesma coisa. Então a gente vem com esse papo de incompatibilidade de gênero. Não, isso sabe o que é? Gente mimada que não sabe ser contrariado. E quando eu não sei ser contrariado, eu sempre vou procurar o que me agrada. Ah, minha esposa não serve mais porque ela não concorda comigo, eu vou procurar uma outra que concorda. Porque no começo tudo é 1000 maravilhas. E eu faço isso com a igreja, eu faço isso no casamento, eu faço isso no trabalho, e por isso eu pulo e vou pulando. Por quê? Quando me contrariar, acabou. E nós vivemos uma geração dessa. Uma geração mimada que não sabe mais ouvir não. Falou não, estou emburrado. Irmãos, uma criança que é emburrada é bonitinho, mas um marmanjo de 30, 40 anos é ridículo. E nós precisamos aprender a mudar isso. É por isso Jesus, no Sermão da Montanha, ele está elevando o nível e mudando aqui a maturidade. Falando, ou você continua sendo multidão e continua comendo papinha, continua sendo esse bebezão, ou a gente cresce e muda de nível. E talvez para você isso é muito pesado. Aí, por isso que nós muitas vezes gostamos de ouvir a playlist da internet, onde você vai ser abençoado, tudo que você pedir vai dar certo, tudo que você quer vai acontecer. Ei, você quer um Deus para servir ou você quer um mordomo para te servir? A gente precisa entender o que nós queremos. Porque o problema é que nós estamos vivendo uma geração que nós vamos para a igreja porque nós achamos que Deus vai fazer tudo o que nós queremos. Onde está escrito isso? Então é tempo de a gente reavaliar algumas coisas. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Quem achou, diga amém. Jesus ensina assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmãos, aqui é interessante, Jesus está nos ensinando um princípio. Aquilo que realmente é o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Quando você tem algo muito valioso, você deixa jogado em qualquer lugar? Não, quando você tem algo muito valioso, você guarda com zelo, sim ou não? E por que muitas vezes, diante da vida que nós levamos, Jesus tem ficado de lado? Jesus não tem sido a prioridade. Então, diante disso, Ele está nos ensinando algo. O lugar certo para a gente acumular riqueza não é nessa terra. Por quê? Porque o que adianta eu ganhar o mundo todo e eu perder a minha alma, como diz a palavra? Então aqui Ele nos ensina sobre, de fato, onde está o nosso tesouro. Irmãos, eu vou explicar, não tem problema você ser rico, não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você ter casa, ter carro, não tem nada disso. O problema é quando tudo isso tem em você. Entende? O problema não é você ter dinheiro, o problema é quando é o dinheiro que tem em você. O dinheiro, ele é um ótimo servo, repita isso comigo, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Se você tem dinheiro, está tudo bem. O problema é quando o dinheiro tem você, irmãos. E entenda o que eu vou falar. Jesus, ele não está falando sobre dinheiro aqui. Dinheiro é uma das pequenas coisas que pode levar a esse texto. É muito mais do que dinheiro. E é interessante que ele continua dizendo, versículo 22 ao 24. E é interessante que o 22 e 23 parece que ele mudou de assunto. Depois no 24 ele volta. Parece que mudou de assunto. Mas na verdade ele está querendo trazer uma clareza que ele já explicou isso no início do Sermão do Monte. Olha que interessante. Mateus 6, 22. Ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Aí o versículo seguinte diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou nessa tradução NVI diz, ao dinheiro. Irmãos, é interessante que esse texto, ele está falando sobre ser luz e trevas. Aí volta lá para a parte 2, que nós falamos sobre ser luz do mundo e sal da terra. É interessante que ele está dizendo isso, e ele está relacionando entre ter os olhos bons, ter luz ou ter trevas, relacionado a também uma vida de tesouro. 2 pontos importantes aqui que a gente já aprende. Primeiro, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Será que o nosso coração está cheio de vida, cheio de Deus? E aqui quando ele fala sobre luz e trevas, porque se tiver trevas aos seus olhos, grandes trevas são, aponta para o ensino também. As crises não mudam o nosso caráter, as crises só revelam quem nós somos de verdade. Irmãos, a pandemia, a crise, tudo que aconteceu não mudou ninguém, só revelou o que estava no nosso coração. Uma contrariedade não muda você, só revela quem você é. Então, diante disso, Jesus está trazendo clareza sobre ser luz aqui. E para viver uma vida onde Jesus é o nosso tesouro e o nosso coração está em Jesus, em todo o tempo nós precisamos ser luz. E diante disso, o versículo 24 ele diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de deixar de servir um, deixar de agradar um e agradar o outro. Ou amará um e odiará o outro. Ele diz, não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon, ou Deus e o dinheiro. Isso nos mostra um princípio. O que Jesus está nos ensinando aqui sobre tesouro, o que de fato tem valor na nossa vida? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente fala que a gente ama Jesus, mas na primeira dificuldade, a primeira coisa que a gente larga é Jesus. Ei, não tem sentido isso. Muitas vezes a gente fala que Jesus é tudo para nós, mas na primeira luta, na primeira injustiça, a primeira coisa que a gente culpa é Jesus. Então será que Jesus é nosso tesouro mesmo, nesse sentido? Então Jesus está nos trazendo aqui uma reflexão sobre o que tem valor de verdade. Irmão, seja sincero, responde para você. Se você perdeu o que você mais ama, vamos supor que depois de Jesus, você continua com Jesus?
Ou será que de fato isso é maior do que Jesus na sua vida? Porque se a gente largar Jesus porque perdeu o emprego, largar Jesus porque aconteceu algo que eu não esperava, então não quer dizer que Jesus não vinha em primeiro. Então, diante de tudo isso, precisamos aprender uma lição. Jesus diz que não tem como nós servirmos a Deus e ao dinheiro, Deus e a mamon. Aqui é um ensino, irmãos, porque aqui não está falando sobre uma situação, um pecado, porque Jesus não está dizendo aqui, não dá para servir a Deus e ao pecado, servir a Deus e os seus gostos. Não, ele está falando a Deus e a mamon, a Deus e o dinheiro. Por quê? Porque aqui sim, de fato, é um reino, e muitas vezes tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Quem é mamon, irmãos? Mamon não é dinheiro, é muito mais que isso. Mamon era um dos deuses dos sírios e dos babilônicos. Um Deus que muitas vezes é o Deus da satisfação, o Deus desse século onde tudo que eu quero eu conquisto, o Deus que o que eu quero eu vou atrás, eu luto pelos meus direitos, e se eu não conseguir, estou de mal. É por isso muitas vezes nós não sabemos ouvir um não. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que prometeu que vai tirar tudo que você quer. A Bíblia nos ensina que Ele vai suprir as nossas necessidades, mas nem tudo que eu quero eu vou conquistar. Será que nós estamos preparados para essa conversa? Será que nós estamos preparados para ser contrariados diante de algo que a gente lutou tanto, sonhou tanto, e muitas vezes Deus vai falar, ei, irmão, sabe qual a grande diferença? É que não é porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu sou crente, porque eu estou 30 anos na igreja, que tudo que eu quero eu vou ter. E eu quero ir além com você. Muitas vezes nós vamos morrer sem entender algumas coisas que aconteceram. E está tudo bem. Quem diz que nós precisamos entender tudo que Deus está fazendo? O que nós precisamos é confiar. Olha, o seu irmão diz assim, você não precisa entender. Você precisa confiar. E isso entra, quem é Deus para nós, irmãos? Se Jesus é o nosso tesouro, não importa, eu continuo firme. E é sobre isso que Jesus está nos ensinando. E quem é mamon, irmãos, diante desse cenário onde Jesus coloca de um nível onde compete, entre aspas, com Deus? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mamon. Aqui, como disse, era um Deus, letra minúscula, um dos senhores que os sírios e os babilônicos serviam. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre mamon é qual que era a atitude que tinha sobre Babilônia. Lembra da Torre de Babel? Qual que era o sentido ou o coração deles? Vamos construir uma torre onde nosso nome vai ser conhecido, ou onde há uma autossuficiência. E isso é o Deus desse século. Eu tenho tudo que eu quero, eu conquisto tudo que eu lutei, porque eu sou empoderado, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente acha que ser abençoado é ter tudo que a gente luta. Irmãos, prosperidade não está ligado ao quanto você tem de dinheiro ou quantos bens você tem. Prosperidade está ligado à provisão e nada faltar, porque Deus está cuidando de tudo. Prosperidade não é o quanto sobra, mas prosperidade está ligada ao quanto não falta. Muitas vezes nós não entendemos isso, porque o Deus desse século, mamon, ele quer te deixar autossuficiente, onde eu tenho tudo que eu quero, eu tenho segurança porque eu tenho dinheiro guardado, eu tenho segurança porque se eu não tiver essa casa eu tenho outra casa. Irmãos, eu não estou dizendo que é errado você ter casa, eu não estou dizendo que é errado você ter carro, não, tenha, é muito bom. O que eu estou dizendo é errado se isso for o seu Deus, se isso tomar o lugar de Deus na sua vida. É por isso que a gente precisa reavaliar quais são os valores e princípios que nós temos, o que de fato mais importa na nossa vida, e é sobre isso que Jesus está ensinando. Porque nós vivemos uma geração onde nós queremos mostrar que nós temos tudo, somos autossuficientes, mas quando nós perdemos, nós quebramos a cara, desistimos, porque não estamos preparados para um não. E é por isso que Jesus está nos ensinando, levando a um nível mais elevado, entender, ei, de fato, qual que é a minha prioridade? Quem eu sirvo de fato? Sabe por que, irmãos? 1 Timóteo não diz que ter dinheiro é pecado. 1 Timóteo diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, sim ou não? Ter dinheiro é a raiz de todo mal? Não. O que é a raiz de todo mal? O amor. Quando o dinheiro toma o lugar de Jesus na minha vida. E isso traz uma autossuficiência. E é sobre isso que Jesus está condenando. De fato, o que tem valor na nossa vida, irmãos? Porque muitas vezes a gente consegue ter segurança naquilo que os nossos olhos veem. A segunda coisa que nós aprendemos diante desse texto, se Jesus está trazendo uma comparação entre servir a Deus, o Senhor, e servir ao dinheiro, a mamon, ele está dizendo que é um Senhor. E um Senhor, ele só pode ser Senhor se ele tiver
servo. Entenderam? Para ter um senhor precisa ter servo. Sem servo não existe senhor. Então por que ele está condenando isso? Porque muitas vezes nós estamos servindo isso. Estamos reféns disso. Estamos escravizados nisso. Irmãos, quando nós falamos sobre servir a dois senhores, não é só sobre dinheiro, mas muitas vezes o seu tempo não é de Deus. Você não tem tempo para Deus. Irmãos, não fique chateado comigo, mas vamos além. Por que muitas vezes eu não sirvo? Por quê? Porque o meu tempo é muito precioso para eu entregar para Deus. Não, 1h30 no culto está bom demais, mais que isso não conta comigo. Muitas vezes, irmãos, o que tem tomado o lugar de Deus? O nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas prioridades. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Jesus se tornou o nosso Deus. E diante disso, o que nós precisamos aprender? Ele disse que não dá para servir a dois senhores. Não dá para a gente ter Deus e colocar Jesus e a gente ficar em cima do muro. Irmãos, existe teologia da prosperidade, sim ou não? Sim. O problema é que foi distorcida. Eu costumo dizer que existe a heresia da prosperidade, que o mundo hoje está pregando, e existe a teologia da prosperidade que a Bíblia diz. Qual que é a teologia da prosperidade mundana, o que o homem prega hoje? Venha para Jesus que você vai ter tudo o que você quer. Porque eu estava devendo 100 mil reais, eu fui para a igreja, agora eu tenho 3 casas, tenho uma empresa, eu tenho 4 carros na garagem e eu tenho 100 mil no banco. É sobre isso, Jesus? E sabe por que muitas vezes a gente está em crise? Porque a gente não conseguiu isso, eu acho que eu estou em pecado, porque a minha vida não está desse jeito. Muitas vezes está a luta para pagar um boleto. Tem mais alguém que pode dizer um amém aí? E isso é pecado, então? Mas qual é o problema da teologia da prosperidade desse mundo? Você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que vencer. Ei, na métrica desse mundo, Jesus seria um fracassado. Porque Jesus veio, entregou tudo. Jesus não tinha nada. Então a gente precisa reavaliar o que é teologia da prosperidade. Existe teologia da prosperidade? Claro que existe, é a Bíblia. A Bíblia fala sobre dinheiro muito mais do que um monte de assunto. Dinheiro é importante, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Mas a grande questão, a teologia da prosperidade não é o quanto que eu posso ganhar, mas é o quanto eu sou abençoado para eu poder ofertar, abençoar alguém. Isso ninguém fala amém, né? Mas se eu falasse o quanto você vai conquistar um carro, uma casa, você estava pulando aí. Mas quando fala de se abençoar alguém, quieto. Por quê? Porque isso não é atrativo. Então a gente precisa reavaliar o que é teologia da prosperidade. É o quanto eu posso conquistar ou o quanto que eu posso abençoar. Então diante disso, irmãos, a gente precisa aprender algumas coisas. Porque Mamon, de fato, ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Irmãos, não é o quanto que eu posso conquistar, mas é o quanto eu posso abençoar. Sabe por quê? Quando eu oferto, quando eu dizimo, não é para eu ser abençoado. Isso significa que eu já sou abençoado. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fala, podia fazer isso. Os que mais reclamam são os que menos são generosos. Às vezes você fala, estou chateado porque ninguém me ligou. Mas quando que você ligou para alguém? Você cobra aquilo que você não faz. Às vezes você está reclamando de coisas que não acontecem, mas você fez. Porque ninguém me dá um abraço. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Sabe, irmãos, a gente tem que ter um coração totalmente desprendido dessas coisas desse mundo. Vou contar um exemplo, de manhã eu contei, o pessoal lembrou, talvez vocês vão lembrar. Mas teve um dia que a gente foi numa pizzaria, e eu lembro que a gente comeu, e a conta acho que tinha dado 200 reais. E eu lembro naquele dia, eu falei, passa 100 reais aqui. E deu um monte de irmão, não pastor, pelo amor de Deus, não, vamos dividir igual. E teve um irmãozinho abençoado, falou, não, deixa o pastor pagar tudo. Miserável. Irmãos, sabe qual é o problema? Às vezes a gente não quer abençoar, a gente só quer ser abençoado. Fala a verdade, qual foi a última vez que você abençoou alguém? Sabe que eu fico feliz? Muitas vezes nas nossas rodas, né? A gente briga para ver quem vai pagar, não é não, Sileno? Não é, Edilson? A gente briga para ver quem vai pagar. Por quê? Não é, Cris? Porque crente tem que ter esse coração. Não é, brigar para quem não vai pagar. Não, a gente briga para pagar, porque isso é um coração de alguém abençoado. Agora, sabe qual é a grande questão, irmãos? Os que mais reclamam são os que menos ajudam. Os que mais reclamam da igreja são aqueles que menos ofertam, ou nunca ofertaram. Os que mais reclamam do irmão é aquele que nunca deu um abraço. Reclama que não recebe um abraço, mas nunca deu um abraço a alguém. Deixa eu falar, qual foi a última vez que você pagou uma pizza para alguém? Olha para o seu irmão e diz assim, hoje é o dia que eu vou pagar uma pizza para você, amém? Amém? Hoje tem os irmãos do Desafio Jovem aqui, cadê? Levanta a mão os irmãos do Desafio Jovem aí. Não, levanta a mão, tá com vergonha? Levanta a mão, irmão. Quer ser abençoado ou não quer? Os irmãos aceitam a pizza hoje, não aceita?
Então, se achar uns 10 homens aqui, cada um paga uma pizza, eu pago uma. Vamos pagar uma pizza, manda uma pizza para os irmãos lá, amém? Desafio Jovem é uma clínica que a gente ajuda, toda semana a gente está pregando lá. A gente tem a oportunidade de abençoar, amém? Tem uns irmãos aqui meio escondidos também, aqui, ó, Desafio Jovem aqui, ó. Glória a Deus, vamos continuar? Então, irmãos, como eu disse, o dinheiro ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E muitas vezes a gente fica preso a isso. Sabe por quê, irmãos? A gente tem um senso errado sobre o que é liberdade. A gente acha que liberdade é, eu fumo, eu bebo a hora que eu quero, eu saio, eu chego a hora que eu quero. A gente acha que isso é liberdade. Mas não é liberdade, porque você para a hora que você quer? Não, você não para a hora que você quer. Ah, eu jogo, você para a hora que você quer? Você não para a hora que você quer. Muitas vezes você está endividado. Por quê? Porque isso virou uma prisão. Liberdade é servir a Deus. Por quê? Você não está obrigado aqui, você veio porque você quis, ninguém te obrigou a estar aqui. Então entenda, muitas vezes o mundo tem pregado uma falsa liberdade, onde eu faço o que eu quero, eu me divirto, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você tem alegria? Isso é uma falsa liberdade, na verdade isso é uma prisão. Então, irmãos, isso que eu estou falando, sobre quem nós servimos é muito mais do que sobre o dinheiro. O dinheiro é só uma forma de mostrar o nosso coração, mas é muito mais do que isso. Porque Jesus, Ele está aqui para nos suprir, mas quem diz que Ele tem que dar tudo que nós queremos? Ele não é um mordomo. Nós que temos que ser o mordomo de Jesus. Nós que estamos aqui para cuidar daquilo que é dele. E diante disso nós precisamos mudar algumas coisas, irmãos, e reavaliar alguns conceitos do nosso coração. E eu quero falar rapidamente sobre 3 sinais de uma pessoa que pode estar sob influência de Mamon. Olha para o seu irmão aí, se prepara aí. Estão meio desanimados, preocupados, irmãos? 3 indicadores de alguém que está sob influência do espírito de Mamon. Primeiro, quando a gente só pensa em dinheiro, o nosso foco só está naquilo que a gente pode conquistar ou ter. Irmãos, é muito chato sentar com alguém que só fala disso. Você viu? Troquei de carro. Você viu? Comprei uma casa nova. Não tem nada de errado fazer isso, irmãos. Mas quando alguém só pensa em dinheiro, só quer falar vantagem, só quer contar isso, se torna chato. Um dos indicadores é isso, irmãos. Quando a gente nunca está satisfeito, por quê? Porque, irmãos, conquistou um carro hoje, daqui a um ano você já não está satisfeito, você quer trocar. Não estou dizendo que é errado isso, mas isso é errado quando isso toma o seu coração. De uma maneira que você não tem liberdade ou segurança em Jesus, paz em Jesus, mas você tem segurança, liberdade na sua conta bancária. Ei, e se você perder o emprego hoje, você continua em paz? Não, por quê? Porque é a sua conta, é o seu trabalho, é o seu emprego, é o seu cargo que te dá segurança ou é Jesus? Diante disso, irmão, segunda coisa, uma das coisas também que demonstra quando nós estamos debaixo do espírito de Mamon é, olha o seu irmão diz assim, comparação. Irmãos, quantas vezes a gente compara? Quer um exemplo? Aqui não acontece isso, mas em outras igrejas acontece. O irmão lá trocou de carro. Daí a esposa chega e você, bem, você viu? Trocou de carro. E a gente vai trocar quando? Para de viver comparação, irmãos. Isso mata casamento, isso mata a vida. Não, porque eles trocaram, a gente não vai trocar, porque a gente precisa mostrar que a gente também está bem de vida. Irmãos, o problema da comparação é que ela leva a uma competição. Ah, porque agora ele pegou um carro automático, então eu vou pegar um mais top ainda, porque eu preciso ser melhor. E esse é o problema dessa geração. Isso é um espírito de Mamon, irmãos. Onde nós estamos querendo provar alguma coisa. Ou queremos palavras de afirmação. Você viu que eu... você viu que eu comprei um baixo novo? Você não vai falar nada? Ei, para. Para que a gente precisa disso? O problema da comparação, da competição e da afirmação, sabe qual é? Você perde valores e princípios. Quer um exemplo? Não tem nada de errado você ter um iPhone 16. O iPhone 16, os irmãos pela manhã me falaram que custa R$8.000. Não tem problema você ter um iPhone 16, desde que você tenha uma casa quitada, um carro quitado. Agora você vai ter um iPhone 16 de R$8.000 para andar de ônibus, esperar o ônibus ou pegar Uber. Quer comer peru? É isso? E arrotar caviar? É isso que fala? Mortadela. Quer comer mortadela e arrotar caviar. Sabe por quê? Porque eu preciso mostrar que eu estou bem, eu preciso mostrar que eu sou abençoado, eu preciso mostrar que eu tenho dinheiro, eu preciso mostrar que eu tenho tudo do melhor. Tá endividado, mas eu tenho um iPhone 16. Nada contra, irmãos. Mas sabe qual é o problema do iPhone? Eu não tenho nada contra isso. Mas ele é algo para status. Ele não baixa preço. Não tem promoção de iPhone. Compra 1 e leva 2. Compra 2 e leva 3. Não tem isso, sabe por quê? Porque quem paga está disposto a ter status. E nada contra ter um iPhone. Não estou falando que é errado ter um iPhone. Até se você precisar de celular, tem aqui, ó,
Sileno, América Cell aqui, precisar, né? Aqui na Santa Teresa. O que eu estou dizendo é quando isso se torna um Deus na sua vida. Porque eu preciso mostrar que eu estou bem. Aí, irmãos, nada contra a rede social. Mas aí o irmãozinho posta, pagou em 36 parcelas o boleto lá para ver o Mickey. Bonito, legal. Aí você vê, você não sabe da condição dele, trabalhou, guardou dinheiro. Aí você não pode ficar para trás. Bem, arruma a mala aí que a gente vai para a Disney. Não tem passaporte, não tem visto, mas porque o irmão foi, eu preciso ir. Irmãos, isso é algo ruim, demoníaco, porque eu me torno refém de algo que eu não sou capaz. Sabe qual é o problema disso? Eu tento ser o que eu não sou. Isso é um problema, porque traz comparação, traz competição e traz afirmação. Eu preciso mostrar que eu sou abençoado. Aí vem aqueles memes na internet, já viu? Que o cara posta lá a areia do depósito, né? Ó, se precisar de um depósito Rio lá, Benício, Joana. Aí ele vai lá no depósito, tira uma foto na areia e posta que está na praia, né? Já viu esses memes assim? Porque eu preciso mostrar que eu estou bem. Irmãos, qual que é o sentido de tudo isso? Porque, eu volto no início da palavra, nós não estamos dispostos a viver frustração, nós não estamos sabendo lidar com o não, então eu preciso mostrar que eu estou tudo bem. Qual o problema, irmãos, falar que não está tudo bem? Qual o problema falar que eu não tenho condição? Qual o problema falar, irmãos, isso para mim não dá? A gente não sabe mais falar não. Então você prefere estar endividado para mostrar que está tudo bem. Fazer aquela viagem, postar no Instagram, para quê? Você está postando a foto, estão te ligando da operadora cobrança lá. Não, desliga para tirar foto. Mas para quê? Mas eu estou tudo bem. E isso é algo que é demoníaco, irmãos. E terceira coisa que nos mostra que nós estamos debaixo do espírito de Mamon. É quando, irmãos, nós não sabemos falar sobre dinheiro, ou temos um coração preso a isso, sabe? Temos dificuldade, muitas vezes, de ser generoso com o Senhor. Às vezes a gente gosta de criticar, falar, nossa, essa igreja não tem um ar-condicionado. Quanto que você ajudou para essa igreja ter um ar-condicionado? Mas você gosta de criticar. Nossa, aquele irmão, credo, ele é estranho. Quando que você abençoou a vida dele para ele poder... Sabe, quando você teve empatia por aquele irmão? A gente gosta muito de cobrar aquilo que a gente não vive, irmãos. E diante disso, irmãos, quantas vezes a gente tem um desconforto em falar de dinheiro? Quer um exemplo? Dei o exemplo lá da pizzaria. Mas, irmãos, quantas vezes eu vi? Você vai lá dividir a conta deu R$101. E daí você chega e fala, ó, passa 50 aqui. Não, deu 101, é 50 e 50 centavos para cada um. Tem gente que briga por causa de R$1, irmãos. Tem gente que briga por causa de 50 centavos. Gente assim é medíocre, não prospera. Você pode ter dinheiro nessa terra, mas só isso que você tem. Existe uma frase que diz assim, tem gente que tem tanto dinheiro. Aliás, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Irmãos, isso tem que mudar o nosso coração, porque se nós servimos a Jesus para conquistar coisas, a sua vida com Deus tem prazo de validade. Sabe por quê? O dia que você ouvir um não de Deus, ou ouvir um não de uma pessoa, vou embora, estou chateado. É por isso que casamento não dura. Ah, é porque ela não me entendeu. É difícil, irmãos, mas a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. Muitas vezes a gente está perdendo a bênção, perdendo o propósito. Por quê? Porque a gente confundiu quem Deus é. Deus não é um mordomo, Deus é o Senhor. E diante disso, irmãos, se você tem um problema que o dinheiro conserta, então isso não é um problema. Porque tudo que o dinheiro conserta não é um problema. Porque aquilo que é um problema, só Deus conserta, só milagre. Então você precisa reavaliar o que é problema de verdade na sua vida. Porque se o dinheiro resolve, irmãos, então não é problema. Porque problema é aquilo que não tem como resolver. Problema é aquilo que a gente precisa depender de Deus. Se o dinheiro ele pode consertar algo, então isso não é problema. Porque aquilo que é um problema de verdade, a gente precisa depender totalmente de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção de Mamon, ele te dá tudo o que você quer. Mas a bênção de Deus, ele é apenas suprir a sua necessidade. E diante disso, aí entra, Jesus fala sobre as preocupações da vida. Então Jesus primeiro mostra sobre prioridade, sobre o que é prioridade, o que é tesouro de verdade, o que é tesouro no céu. E depois ele fala sobre preocupações da vida, ou seja, o que é tesouro não pode ficar atrás das preocupações. Jesus primeiro prioriza tesouro, depois fala sobre as preocupações. A gente vive num mundo ansioso, desesperado, mas a gente não pode deixar isso tomar o lugar de Deus, tomar o lugar que é de Deus, tomar esse lugar. Não podemos nada deixar tomar o lugar de Deus na nossa vida.
Diante disso, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Diante das preocupações da vida, Jesus ele vai finalizar esse texto mostrando sobre o que é prioridade. Olha o que o texto diz. Diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que as roupas? Jesus está fazendo uma pergunta, não é? A vida não é melhor, não é mais importante que a comida e o corpo das roupas? Por isso, observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Parênteses aberto aqui, vamos falar sobre esse texto. Olha que Jesus está ensinando uma lição sobre não viver uma vida de ansiedade. Ele diz, quem de vocês, por mais que tenha uma preocupação enorme, vai aumentar, vai resolver, ou vai acrescentar uma hora na sua vida? Alguém vai fazer isso? Então deixa eu te falar algo, irmão, chorar à noite vai resolver seu problema? Deixar de dormir vai resolver seu problema? Ficar brigando com os outros vai resolver seu problema? Jesus está nos ensinando o quê? A descansar. Diante das preocupações da vida, Jesus está dizendo assim, o que adianta você ficar desesperado, você ficar preocupado, você ficar ansioso? Vai resolver esse problema? Não vai. Então aprenda a descansar. Isso nos ensina uma lição, porque muitas vezes a gente deixa de dormir, porque a gente está preocupado. Deixar de dormir vai resolver o problema? Não vai. É melhor dormir, descansar, amanhã resolve o problema. Parênteses fechados, continuando. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios, ou os ímpios, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz? Não. Aqui tem uma chave. Não diz todas as coisas, diz todas essas. Que essas coisas? Carro, casa, dinheiro no banco, é isso? Não, todas essas coisas o quê? Comida, bebida, roupa. Ou seja, provisão. Tudo aquilo que é necessidade de Jesus não vai deixar você passar. Ele vai trazer provisão. Agora, onde está escrito, irmãos, que Jesus vai nos dar tudo que nós queremos? Não diz todas as coisas, diz todas essas coisas. Que essas coisas? E aí ele faz aquela comparação, dos lírios dos campos, das aves. Faz uma comparação que eles não trabalham, mas eles têm aquilo, têm a provisão. E fala, nós não somos muito mais amados e preciosos do que as aves e os lírios dos campos? É por isso no versículo 31 ele diz, por que você está preocupado com o que haver de comer? Por que você está preocupado com o que vai beber? Por que você está preocupado com o que você vai vestir? Lembra, irmãos, lá o povo no deserto, quando saíram do Egito? Você vê algum momento eles passando no shopping, passando cartão e comprando roupa? A roupa durou os 40 anos. As sandálias, elas foram restauradas, ela não gastou. E muitas vezes, irmãos, nós vemos uma geração fast food que não tem, é só passar cartão, está tudo bem, é só resolver. Muitas vezes nós com Deus, nós somos como as crianças de hoje em dia. Papai, compra isso, não tem dinheiro, passa o cartão. Como se o cartão você não paga, É só passar o cartão. E muitas vezes a gente tem essa imaturidade com Deus. Onde, Deus, eu quero, já falou não, mas eu quero, faz birra, pula, por quê? Um monte de criança espiritual. Então Jesus está dizendo o quê? Busque em primeiro lugar. Aqui ele volta no texto que nós lemos até agora, sobre a questão do tesouro no céu. Ele fala sobre prioridade. Busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, sabe qual é o problema?
Primeiro, a gente não está interessado em colocar Jesus como o primeiro, mas a gente está interessado em ter todas as bênçãos. A gente inverteu tudo. Porque enquanto ele fala, busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, muitos não querem buscar Deus como primeiro, mas querem as bênçãos que Deus pode dar. E aliás, vai além, né? Não só as bênçãos, quer mordomias. Mas Jesus não está falando sobre mordomias aqui, Jesus está falando sobre o quê? Provisão, sobre cuidado, sobre necessidade. Algum momento a gente vê Jesus desfrutando ou almejando, né? Desbanjando. Você vê algum momento Jesus ostentando? Não, por quê? Porque não era essa a intenção. Por isso que as pessoas têm dificuldade, até hoje os judeus têm dificuldade de ver Jesus como Senhor, porque todo mundo esperava um Jesus poderoso, um Senhor, um Deus poderoso, intocável, um Deus forte, um Deus que ninguém podia ter acesso. E Jesus vem como um homem que era um servo, ele vem para servir. Isso confunde. E isso vem totalmente no encontro do que é o reino de Deus. O reino de Deus é totalmente contrário a esse mundo. É o que nós aprendemos lá no primeiro dia sobre as bem-aventuranças. E ele termina o versículo 34 dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Irmãos, assim como nós vimos aqui, onde Jesus está ensinando que a gente deixar de dormir vai acrescentar 1 hora no nosso dia. A gente ficar chorando, preocupado, vai resolver o problema? Não vai. Esse texto nos ensina um princípio, irmãos, de descanso. E quando nós falamos sobre preocupações da vida, não está dizendo que você não vai ter problema. Estar debaixo do favor de Deus não quer dizer que você não vai passar dificuldade, mas quer dizer que mesmo quando você passa por dificuldade, você não está sozinho. E o que Jesus está nos ensinando nesse texto é sobre isso, descansar nele. Eu não sei o que você está vivendo, mas diante das preocupações da vida, isso não pode mudar o seu foco, isso não pode mudar suas prioridades. Jesus não pode perder o lugar dele por causa disso. O próprio Jesus nos ensina, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quantas vezes nós estamos abalados, e diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abandonar Jesus. Diante de uma frustração, irmãos, eu não condeno, irmãos, mas quantas vezes, diante de uma fatalidade, uma frustração, a gente culpa Jesus? Diante de uma situação onde a gente não esperava, a gente coloca a culpa em Jesus. Se Jesus é prioridade, irmãos, nada vai mudar quem Ele é. Sabe por quê? Nós não servimos a Jesus pelo que Ele pode nos dar, nós servimos a Jesus porque Ele é, e Ele continua sendo Deus. Se você serve a Jesus pelo que Ele pode te dar, o dia que Ele não te der, você vai embora. Mas se você serve a Jesus por quem Ele é, Ele fazendo ou não fazendo, você continua vendo que Deus é bom. Sabe por quê? A bondade de Deus não está ligada a ser um Deus bonzinho que faz tudo o que você quer. Porque a gente vive numa geração que, para a gente, o que é bom? É aquele que faz tudo o que eu quero. Não, bondade de Deus está ligada à justiça. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso. A bondade de Deus está ligada em Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele cumpre. A bondade de Deus está ligada a eu ter garantia da minha salvação, porque Deus, Ele não muda. Se Ele falou, Ele é fiel. Então eu posso ter descanso e tranquilidade que Deus cumpre o que Ele fala. A bondade de Deus não está ligada a ser bonzinho. Porque para nós hoje, o que é bom? Bom, o Queiroz é bom. Por quê? Porque ele é legal, ele faz tudo o que a gente quer. Não, não é isso que é bom. A bondade de Deus está ligada à justiça, à fidelidade. É por isso que quando acontece algo ruim, a gente pode tranquilamente falar, Deus é bom. Por quê? Porque a bondade de Deus não está ligada em fazer o que nós queremos. A bondade de Deus está ligada em Ele continuar sendo Deus, fiel, poderoso, soberano. E isso nos ensina algo, irmãos. Se eu só amo Jesus quando as coisas vão bem, isso na verdade é uma mentira, porque eu não amo Jesus. Na verdade eu só estou feliz com o que Jesus está fazendo. Mas a felicidade é passageira e enganosa. Hoje eu estou feliz, amanhã não estou. É por isso que a gente precisa reavaliar algumas coisas. Esses dias, o Diego Gatati falou sobre a alegria. A alegria é um fruto do Espírito. A felicidade não, a felicidade é sentimento. Alegria não é sentimento, alegria é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito, amor é fruto do Espírito. Tudo aquilo que é fruto do Espírito, irmãos, é algo que tem que acontecer na nossa vida e permanecer na nossa vida independente da circunstância.
Eu amo mesmo ele tendo me injustiçado. Por quê? Porque amor não é sentimento. Jesus foi traído por Judas. E naquele momento que ele dá um beijo e fala, o que você quer, amigo? Ele chama Judas de amigo. Por quê? O coração de Jesus não é alguém que traz condenação ou no sentido de vingança. Mas é um coração de perdão, de amor. Isso é fruto do Espírito. E descansar em Deus. É por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, né? E a paz que excede todo entendimento. Como que eu tenho a paz que excede todo entendimento? Excede é que vai além. Ou seja, ter paz, que é um fruto do Espírito, é quando vai além daquilo que eu penso, vai além das circunstâncias, vai além da explicação do que eu estou vivendo. Sabe o que é isso? É isso que Jesus fala, que é ter paz. Por isso ele diz, Paulo diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a sua alma. Sabe, irmãos, o que é isso? Isso aqui é ir contra toda a logística, toda a história, ir contra toda a explicação. E é sobre isso que nós precisamos aprender. Jesus, ele fala sobre as prioridades, o reino de Deus, o tesouro no céu, e ele termina falando sobre as preocupações da vida. Mas no versículo 33 ele volta a reafirmar sobre prioridade, buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. E todas estas coisas, necessidade, tudo aquilo que precisa de provisão, ele vai fazer. Queria convidar a banda, queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.